La organizadora de bodas me encontrou em la suíte nupcial, intentando no quitar meu maquilagem cuidadosamente aplicado. Por la ventana, pude ver a los invitados ligando ao jardim botânico. O sol de la tarde proyectava uma luz dourada através de los robos que havia elegido especialmente para este momento. Isabela, dijo em voz baixa, tu suegra y tus cunadas han legado. Aí estão, as que van de blanco. Me aparté del espejo. Mi velo catedral se enganchou em la sila. Todas, as enteó, com su sorriso profissional vacilante. Los três vestidos combinavam. De hecho, tu suegra les disse a los invitados que esse uma tradição familiar. Mi dama de honor, Célia, perdió su lápis labial. Em sério, eso no es lo peor. La organizadora continuou. Insiste em dar o discurso durante la ceremonia. Disse que tiene la custódia por ser la madre del novio. Cerré los olhos y respiré por la nariz. Patrícia Donovan havia deixado muito claro seus sentimentos por mim durante os últimos 2 anos. Eu não era católica. Eu não vengo de seu círculo social. Não era la pareja que havia elegido para seu precioso hijo menor. Pero mi boda de blanco fui o nuevo mínimo, incluso para ela. Déjala, disse finalmente. Célia se deu a vuelta. Bela, no OS tu boda. Deja que desse o discurso. Deja que se vista de blanco. Me quedei ali, alisando meu vestido de seda, que Patrícia havia calificado de demasiado sensível quando o viu em la prueba. De hecho, assegura-te de que o fotógrafo tome muitas fotos. La coordenadora parecia insegura, pero asintió. Ao ir-se, Célia me tomou de las manos. Em que estás pensando? Perguntou. Conosco essa mirada. É essa la que usas quando planeias algo. Sorri mientras miraba los pendientes de pérolas de minha abuela em eu espejo. Creio que Patrícia Donovan está a ponto de entender porque vengo de origens humildes. Me graduei em economia y adquiri uma herencia de lá que ela não sabe nada. La ceremonia foi preciosa. Aunque las 3 mulheres de blanco se sentaram como jurado em primeira fila. Meu esposo Marcos pareceu atônito ao ver-las dirigir-me uma mirada de desculpa, que eu devolvi com uma sonrisa tranquilizadora. Sus hermanos, Thomas y James, ao menos tuvieron a decência de parecer avergonzados por el comportamento de sua madre. Quando legou o momento do discurso de Patrícia, se pôs de pé com toda a majestosidade, uma reina Y se dirigiu a seus súbditos. La fotógrafa, seguindo mis instruções, capturou cada momento. Conosco a mim Marcos desde que nasceu, comenzou. Y su voz ressonou por el jardim. Lo he visto crescer, desde um ninho hermoso hasta um homem exitoso, Y como sua madre, sempre he querido o melhor para ele. Vários invitados se removeram, incômodos. Marcos me apertou a mão com mais força. O matrimônio, continuou Patrícia, se trata de compatibilidade, valores compartidos, origens compartidos, expectativas compartidas. Me mirou diretamente. A vezes nos enamoramos da ideia de outra persona, alguém exótico ou emocionante, pero o amor verdadeiro, o amor duradeiro, nasce de la compreensão, de saber aonde perteneces. O rosto de minha madre estava furioso. Mi padre parecia querer levantar-se. Apretei a mão de Marcos 3 vezes, sinal de que todo estava bem. Todavia recuerdo quando Marcos aliou com Catherine Morrison, dijo Patrícia, Y olha a vários invitados que dar-se se aliento. Que chica tão guapa de tão buena família. A vezes me pergunto que habría pasado se mamá le hubiera avisado a Marcos, pero me ignorou com um gesto. Solo digo que todos tomamos decisões Y esperamos que nuestros hijos tomem las correctas. Levantou sua copa de champanhe hacia Marcos e Isabela com o entusiasmo de quem brinda em um funeral. La recepção foi aún peor. Patrícia dominava a mesa familiar, recordando em voz alta as novias de Marcos que haviam criticado o menu demasiado picante. No a todo o mundo le gusta a comida étnica Y há comentários passivo-agressivos sobre o lugar. Supongo que as bodas ao aire livre são antiquadas a sua maneira. Sus hijas, Stephanie Y Marie, seguiram o exemplo. Se quejaram de seus vestidos de dama de honor, de los que las havia excluído expressamente, después que intentaram roubar-me mi despedida de solteira. Hicieron comentários sarcásticos sobre los adoráveis intentos de la família por vestir-se formalmente. Incluso hicieron uma sessão de fotos frente ao arco de mi boda com seus vestidos blancos.
Vou a matá-los, murmurou Célia, vendo como Patrícia interceptava o fotógrafo de novo. Solo de la palavra. Não hace falta, dije, bebendo mi champanhe. Que se divierta. Marcos me encontrou em o baile de padre e Ija quando me levou à parte. Bela, lo siento mucho. Não tinha ni ideia de que estavam planeando esto. Los vestidos, eu discurso. Vou hablar com elos. Não hagas eso, dije, ajustando la pajarita. Tu madre expuso seu ponto de vista frente a 200 testigos oi. Eso se que é de mucha ayuda. Frunciou eu seno. Útil. Solo confia em mim. Lo besé suavemente y quizá empiece a mirar anúncios de propriedades em outras zonas. Pero acabamos de firmar o contrato de arrendamento do apartamento cerca de mis padres. Creme, repeti. Passaram 6 meses. 6 meses em los que Patrícia se deixava cair por nuestro apartamento sem avisar y criticava todo, desde mi cocina hasta mi carreira como assessora financeira. 6 meses de cenas familiares em las que acidentalmente sentou a la madre de la exnovia de Marcos a mi lado. 6 meses em los que ela, todos los que la escuchava, sabiam que Marcos se havia casado com alguém de nível de vida inferior ao suyo, pero ela lo aproveitou ao máximo. Durante todo o processo, sonreí, documentei y planifiquei. La família Donovan vivia em Rosewood Estates, uma exclusiva comunidade de jubilados a 40 minutos de la cidade. Patrícia nunca se cansou de presumir de ela. Eu golfe, por supuesto, eu spa, la larga lista de espera. Lo que ela não sabia era que Rosewood Estates levava 2 anos perdendo dinheiro. Atrapada entre o aumento de los costes de mantenimento y los residentes que resistiam a las subidas de las tarifas. Lo que tampouco sabia era que eu venia de origens humildes y tinha uma abuela que me deixou uma herencia considerável, e que havia passado os últimos 6 meses construindo discretamente um grupo inversor interessado em propriedades de luxo em dificuldades. O dia que firmei o contrato com Rosewood Estates, estava sentada em minha nova oficina, antes administradora da propriedade, revisando los expedientes de los residentes. Los Donovan haviam sido residentes exemplares durante 15 anos, sempre pagando a tempo, cumprindo as normas y participando em eventos comunitários. Seu contrato de arrendamento era infalível y estava protegido por las leis estatais que rigem as residências para pessoas maiores, a menos, claro, que los nuevos proprietários descobrieran infracciones de las normas de la comunidade. Passei 3 semanas revisando as gravações de vigilância, los registros y las conversações com o personal. Lo que descobri foi revelador. Los Donovan haviam estado dirigindo um pequeno negócio em seu apartamento. La consultora de Patrícia, que nunca se registrou, haviam subarrendado sua habitação de invitados durante temporada alta sem permiso. Haviam hecho modificações não autorizadas em seu apartamento. Muitas infrações menores, coisas que a administração anterior havia ignorado. Todas eram motivo de desalojo, segundo a estricta redação de seu contrato de arrendamento. Poderia haver-me mudado de imediato, pero esperei. Esperei hasta que Patrícia ofereceu outra cena familiar, onde passou 2 horas contando a história do dia de mi boda, com fotos de ela vestida de branco, riendo-se de como havia deixado claro que Marcos se havia casado por debaixo de ela. O aviso de desalojo legou a manhã seguinte. Mi teléfono sonou em menos de 1 hora. Marcos estava confundido y presa deu pânico. Bela, mis padres acabam de lamar. Receberam uma carta absurda dizendo que tinham 60 dias para mudar-se. Tinha que ser o erro. Não é esse o erro. Dije com calma, repassando os contratos em meu escritório. Violaste várias condições de seu contrato de arrendamento. Comprei uma propriedade em dificuldade, y la converti em uma inversão rentável. Tus padres são residentes que rompem las regras. Que momento tão desafortunado. Compraste sua comunidade jubilados. Eu comprei uma comunidade jubilados. Que chanduenos é uma coincidência. Hice uma pausa. Bueno, mas bem uma coincidência. Bela, sabia se tu madre lhe contou a gente que te havia apresentado, que me embaracei a propósito para forçar uma boda. Hablé com voz suave. Conversacional. Ni sequer estávamos comprometidos quando empezou esse rumor. Silêncio. O que te reenviou as publicações de Instagram de tu correu deu trabalho. Esas em las que Caterine habla deu que se te escapou. Tu assistente me lo mencionou em la fiesta de Navidad. Não lo sabia. Claro que não.
porque quieres ver o melhor de tu madre. Pero Marcos, tu madre tomou uma decisão. Decidiu milar-me o dia de nuestra boda. Decidiu passar 6 meses intentando destruir nuestro matrimônio. Y agora decidido afrontar as consequências. Adonde irão? Perguntou em voz baixa. Há comunidades hermosas por todo o estado. He oído que Sunshine Acres está disponível. É bastante agradável. No tão exclusivo como Rosewood. Claro, o campo de golfe solo tiene 9 hoyos, pero estou seguro de que se adaptará. Essa noite, Patrícia apareceu em nosso apartamento. Entrou de golpe sem lamar. Se havia hecho uma copia de la lave. Algo mais que Marcos desconhecia. Brujita vengativa, gritou, agitando a ordem de desalojo. Crees que puedes desalojar-nos de nuestra casa? Creo que has infringido las secciones 3, 2, 5, 6y7 de tu contrato de arrendamento, diz se levantar a vista de mi portátil. Los abogados fueron claros sobre los motivos do desalojo. Se trata de la boda, espetou. Eres o alma patética. La boda em la que vestiste de branco, em la que diste um discurso sobre la esnovia de Marcos, em la que intentaste humilhar-me delante de todos mis seres queridos. Por fim levantei a vista. Sí, Patrícia, se trata de la boda. Y cada dia desde entonces, has intentado destruir mi matrimônio. Soy su madre. Tenho derechos. Tu não tienes derechos sobre mi propriedade. Cortei o contato com ela. Igual que tu não tenias derecho a vestir de branco em mi boda. Não tienes derecho a socavar mi matrimônio. Não tienes derecho a tratar-me como se fuera inferior a ti, Marcos. Se girou hacia su hijo, que permanecia em silêncio em la puerta. Vas a deixar que le haga esta tu família? Marcos la mirou buen rato. Luego se acercou y se parou a mi lado. Mamá, encena-me tu vestido de la boda. Qual é esse tu vestido branco que usaste em mi boda? Encena-me las fotos da cara de Patrícia, se som joeso não é, encena-me tu discurso, eu de Caterine. Sobre como deveria haver-me casado com alguém de buena família, sua voz era firme e tranquila, encena-me los correios eletrônicos que me enviaste, eu que lamas a minha esposa cas fortunas, te estava protegendo de que és a mulher que me hace reír todos os dias, que apoia mis sueños, que está construindo o futuro comigo, negou com a cabeça, lo único que estavas protegendo era tu propio ego, ela te puso em mim. Contra Patrícia sussurrando, mamá. Lo hiciste tu mesmo tomou o aviso de desalojo de sumando 60 dias. Te sugiro que comiences a empacar Patrícia, se fui orando y se rola poeta, detrás de ela Marcos, se hundió em el sofá com a cabeça entre las manos lo siento. Diz em voz baixa, deveria haver-me enfrentado ela antes, deveria haver cancelado a boda antes de que sucediera, me senté a seu lado, y tomé su mano, todos tenemos pontos ciegos quando se trata de família 60 dias. Repetiu esto realmente. Sucede a menos que quieran demandar. Pero su abogado se lo dirá no tiene fundamento. Fui muito cauteloso com esto. Adonde irá? La pensión de tu padre y sus arroz cobrirão bonito apartamento de 2 habitaciones em Sunshine Acres, donde poderiam comprar condomínio em la ciudad. Tienen opciones, le estreché la mano. Simplesmente não tendrão palo de rosa. Y, lo mais importante, já não tendrão poder sobre nós outros. Los dos meses seguintes fueron torbellino de lamadas telefônicas furiosas, intervenções familiares y ameaças de demandas. Thomas y James intentaram hacerse los pacificadores, pero luego se enfurecieron quando se dieron cuenta de que había burlado legalmente a sus padres. La família extendida tomou partido. Las redes sociais explotaram com la versión de Patrícia de los hechos. La nuera malvada que echa a los ancianos indefensos. Respondi publicando mis fotos de boda publicadas em All Wedding. Se podia ver seu sorriso burlona mientras Patrícia dava seu discurso. Internet fui surpreendentemente solidária. O dia de la mudança fui dramático. Naturalmente, Patrícia organizou uma sentada y tuvo que ser desalojada por verdadeiros agentes de polícia. Loró frente a las câmaras. Vecino filmou a crueldade de los jovens de hoy. Observé desde a ventana de minha oficina mientras cargaram seu caminhão de mudanças. Stephanie y Marie atacaram duramente o edifício. Thomas y James ajudaram a reganadientes. Mark se mantuvo apartado de todos. Minha assistente lamou a puerta. Senhora Donovan, los nuevos residentes estão aqui para sua visita. Hagan que pasem, dije, apartando-me de la ventana.
Entrou a família Patel, uma jovem pareja com gemelos que parecia emocionada y nerviosa. Levavam 3 anos em lista de espera y não haviam podido entrar devido às políticas de precios de la anterior administração. Podemos crer que hayamos entrado, diz entusiasmada a senhora Patel. Quando legou a carta dizendo que havia uma vacante, pensamos que era o error. No error, les asseguré que agora temos nova administração. Las coisas serão diferentes em Rosewood. Se fueron com las laves do antigo apartamento de Donovan, a melhor ubicação do complexo, com vistas ao lago y ao campo de golfe. Patrícia odiaria descobrir quem la havia reemplazado. Eso, lo admito, influiu pouco em minha decisão. Essa noite, Marcos y eu cenamos tranquilamente em nosso apartamento, sem medo a visitas inesperadas nem críticas. Te arrepientes? Perguntei, vendo mover a pasta em seu platô. Sinceramente, levantou a vista. Me entristece que haya legado a esto, pero no que se hayan ido. Esse horrible, esse sincero, dije. Y está bem lamentar a relação que querias Y ao mesmo tempo reconhecer la que tu viste. Muito terapêutico. Sorriu levemente. Quizás estás lendo livros de autoajuda outra vez. Estendi a mano por em cima de la mesa para cogerla. Estamos bem? Estamos mais que bem. Me devolvió el apretão. Por primeira vez em nosso matrimônio, podemos ser realmente nós outros mesmos. Sem interferências, sem juízos, sem visita surpresa. Sem mais vestidos blancos em nossos eventos, Anadi. Se rió. Por fim, dios, los vestidos. Todavia não puedo creer que hicieran eso. Creelo. Tenho fotos. Internet sí que tiene fotos. ¿Has visto los memes? Mi favorito era eu que los comparava com los 3 fantasmas de Navidad. Nos reímos juntos. La tensión por fim se liberou. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban. Y em algum lugar do pueblo. Patrícia provavelmente se estava instalando em sua nova casa, mais pequena. Y contando-lhe a qualquer que quisera escuchá-la sobre sua desagradecida nuera. Pero a mim não me importava. Eu dia de la boda delante de todos los que importava. Havia tentado marcar seu território vestindo de branco em minha boda, sem dar-se conta de que eu era o tipo de mulher que compraria todo o território. La residência de ancianos floresceu, bajo uma nova administração. Introduzimos tarifas escalonadas, melhoramos os serviços y criamos uma comunidade que realmente se sentia como hogar. La lista de pesos se alargou, pero esta vez por las razones correctas. La relação de Marcos com sua família sanou lentamente, aunque nunca volvió a ser a mesma. Se estabeleceram limites Y, em sua maioria, se respeitaram. Patrícia aprendeu a guardar-se suas opiniões para si mesma, especialmente depois que Thomas assinalara que agora possuía várias outras propriedades que poderiam necessitá-la. Se algum dia Y nuestras fotos de boda se volvieram legendarias em nosso círculo social, a história como moraleja de lo que sucede quando subestima. La chica tranquila com o vestido sencillo la que sorri apesar de tus insultos mientras compra tu casa bajo tus narices. Patrícia se havia vestido de branco em mi boda para. A ser uma declaração, ela simplesmente nunca se deu conta de que tomava notas Y em o mundo de los negócios. Las buenas notas valem su peso em bienes raízes em residências de ancianos, já que mate Patrícia. Espero que o campo de golfe de 9 hoyos e todo o que te mereces.